Olha, pessoal, sinceramente, eu não sei nem como que eu começo a gravar esse vídeo pra vocês, porque o que tá acontecendo hoje no Brasil é uma coisa que deixa todo mundo indignado, é uma coisa que deixa todo mundo revoltado, porque estão enganando o brasileiro de uma maneira descarada. Eles não estão nem assim preocupados com a consequência, né? As coisas aqui no Brasil estão literalmente cada dia piores. E agora, o governo Lula tá querendo fazer uma manobra, mas uma manobra daquelas, assim, tão exagerada, que vai atrapalhar a vida do brasileiro. Só que eles estão usando a lábia deles para enganar todo mundo, ou seja, para todo mundo achar que vai ser uma coisa boa, só que no final a situação é muito pior, a história por trás disso é muito pior e vai se tornar cada vez pior. Aonde? No bolso do brasileiro. Você precisa entender o que está acontecendo. Porque, olha, gente, o que eles estão fazendo não tem lógica. É uma coisa que deixa todo mundo indignado. Porque, assim, não é possível que eles tenham, assim, a cara de pau de fazer uma coisa dessa. Que o governo realmente pensou em fazer isso e achou que ninguém iria perceber o que está acontecendo. E a gente precisa conversar sobre isso nesse vídeo. Outra coisa também, tá, pessoal? A situação, por um lado, tá feia para nós brasileiros, mas uma coisa é certa, o caso do Mauro Cid, o caso do Bolsonaro, já aí tá em outra situação diferente, tá em outra vibe, tá? Para quem não sabe, Bolsonaro agora deve estar sorrindo de orelha a orelha. Pode ter certeza que Bolsonaro ele tá sorrindo de orelha a orelha. Porque o que aconteceu no caso do Mauro Cid, gente, o que aconteceu, eu acho que foi assim a melhor coisa pro Bolsonaro. O Bolsonaro ele não iria pensar em algo tão bom assim como que acabou de ser noticiado, tá, gente? Gente, a coisa que aconteceu foi extremamente boa. Tá nos jornais da mídia inteira do Brasil, tá nos jornais internacionais. Tá, assim, uma coisa de louco, gente. Literalmente, a situação do caso do Bolsonaro. E Bolsonaro deve estar extremamente feliz com o que aconteceu. Inclusive, foi noticiado já. E pensa numa matéria que vai dar problema pro lado de Alexandre de Moraes, tá? Vamos lá que a gente precisa falar sobre isso, que a gente tem muita coisa para conversar aqui, porque a situação tá assim, ó, feia no Brasil e a gente precisa explicar o que tá acontecendo para vocês, beleza? Mas antes de eu começar esse vídeo, já ajuda a gente. Já põe um like, já compartilha. Se você é de direita, já põe de onde você tá falando aqui pra gente, tá? Inclusive, já responde a pergunta nos comentários também. Se tivesse uma eleição hoje, você ia preferir a Janja ou a Michelle Bolsonaro? Põe aí nos comentários também isso. E vamos lá entender a matéria que tá acontecendo hoje, pessoal. Vamos lá. O que acontece? Não sei se vocês viram, mas tá acontecendo a guerra do Irã e a guerra de Israel, né? E um dos principais problemas nessa guerra, mesmo depois do Donald Trump ter colocado um cessar-fogo, seria ali, né, o preço do petróleo, que para quem não sabe, tem um estreito que passa pelo Irã que chama Estreito de Hormuz, que é praticamente uma região rica de petróleo. Ou seja, o Estreito de Hormuz é um dos principais lugares, tá? Onde passa a maior quantidade de petróleo do mundo, gente. É uma região muito melindrosa, uma região muito crítica e uma região onde os Estados Unidos protegem com toda a garra. Mas como aconteceu a guerra, o Irã tinha ali ameaçado fechar aquela região. O que ia acontecer então? Iria parar tudo, os petróleos iriam ficar caros. E o governo Lula, com medo disso, teve a audácia de querer agora tentar regular, tentar mascarar o efeito que isso vai dar aqui no Brasil. Vocês acham que a gasolina tá cara? Vocês acham? Põe nos comentários. Olha só depois dessa matéria que eu trouxe aqui para vocês, que foi noticiada pelas mídias, o quanto o problema vai ser ainda maior para os brasileiros, tá? Calma que daqui a pouco a gente vai falar a matéria do Bolsonaro, tá? A gente vai trazer a notícia do Bolsonaro. Mas antes eu quero que você olhe essa matéria aqui, porque a situação é realmente muito drástica. Para frear esse impacto, o governo antecipou o anúncio de mudanças na mistura de etanol na gasolina, não é isso?
Exatamente, Leandro. Boa noite, Ju, boa noite, Pedro, boa noite à nossa audiência. Hoje o presidente Lula teve uma reunião a portas fechadas com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O ministro saiu sem conceder entrevistas e o presidente também não se pronunciou, mas pelo que nós apuramos, um dos assuntos dessa reunião foi justamente o temor de que haja uma alta no preço dos combustíveis aqui no Brasil por causa desse conflito no Oriente Médio. E em função disso, o governo resolveu antecipar o anúncio que faria mais para frente, na próxima quarta-feira, deve anunciar o aumento do percentual de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. Na gasolina, a subida deve ser de 27,5%, que hoje é o teto, para 30%. É algo que o governo já queria fazer, unir o útil ao agradável. Há estudos do Ministério de Minas e Energia que dizem que é seguro fazer e que é seguro para os veículos, então isso deve ser feito. Deve haver um evento no Palácio do Planalto na próxima quarta para fazer esse anúncio. E ainda segundo fontes do setor, o que deve acontecer é que com esse aumento do percentual, o Brasil se torna autossuficiente na produção de gasolina, ou seja, não vai depender com o tempo de importação do petróleo para a gasolina, porque isso acontece. O Brasil, apesar de ser um grande exportador e produtor, ele também importa combustíveis. Então, essa é uma medida que o Brasil já esperava fazer e, em função desse conflito, vai antecipar. E o que bate direto para o consumidor lá na ponta é que é uma prevenção ao aumento do preço dos combustíveis, que pela projeção, se houver uma continuidade desse conflito, esses preços podem aumentar bastante. Gente, vocês não têm noção do quanto essa medida vai ser perigosa que o governo tá fazendo, tá? Primeira coisa, o governo tá querendo mascarar tudo porque tá tendo eleições de 2026, né? Vocês sabem que vai ter eleições. E aí não pega nada bem a gente ter uma gasolina batendo valores altíssimos. Então, o que eles vão fazer? Eles vão reduzir a qualidade da gasolina, adicionando o etanol. Gente, o governo quer te enganar, te enfiando literalmente um combustível que não presta, que não é igual aos outros, para tentar segurar esse aumento da gasolina, que para quem não sabe, é menos poluente? É menos poluente. Só que o problema que isso aqui dá no carro não tem lógica, não tem noção. Primeiro, porque assim, a gente tá falando de uma coisa que claramente, na teoria, é lindo, mas na prática é totalmente diferente. Por quê? Primeiro, se aumentar o nível de etanol, vai subir o etanol. Entre aspas, abaixar o preço não vai conseguir. No máximo que vai conseguir é manter e, assim, não aumentar tanto igual tá. Outra coisa, o etanol a longo prazo danifica, tá? Os carros, querendo ou não, aumento de etanol, principalmente carros antigos que não são, assim, preparados para isso. Então vamos pegar um carro que não seja híbrido. Perdão, disse errado para vocês. Flex. Um carro que não seja flex. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Vai dar problema. O carro vai estragar. E daí vocês já sabem como vai ficar, né? Sem contar que além disso também, né? Vai aumentar o etanol, como eu disse para vocês. Carros em lugares que são mais frios têm mais dificuldade. É um problema tão grande, né? Mas tão grande, que no final das contas não vai resolver o real problema do brasileiro. Porque sem contar, legal, colocou etanol dentro do carro, tudo bem. Só que o que não estamos contando é que quanto mais etanol, mais gasta de gasolina. Mas vai gastar combustível. Se gasta mais combustível, o brasileiro vai precisar encher o combustível novamente. Aí fica naquele ciclo vicioso, onde parece que resolveu um problema, mas na verdade não resolveu esse problema de jeito nenhum. Ou seja, mascarando a situação, né? Para quê? Para as eleições, provavelmente, ou então para não deixar com que isso torne cada vez pior. Para fins, realmente, de estabilizar assim, a questão do meio ambiente, pode realmente funcionar, mas para outras coisas, gente, vai ter um problema muito grande no Brasil, se eles estão achando que vão resolver. Outra coisa que eu queria trazer com vocês, que eita matéria polêmica, gente, é literalmente o seguinte: vocês devem ter visto essa fala do advogado do Braga Neto, né, falando sobre o Mauro Cid, falando que o Mauro Cid era um mentiroso, gente. Essa fala tá rodando o Brasil. Eu queria que vocês escutassem aqui. Olha só o que ele fala sobre o Mauro Cid. Aí eu vou trazer assim, o ponto-chave que o Bolsonaro tem para que, assim, o caso do Mauro Cid, né, se torne uma bomba atômica. Dá uma olhada nisso aqui primeiro, nessa fala. É uma pena que não tem imagem. Por exemplo, o general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça baixa, abaixada, ele o chamou de mentiroso
e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Isso é uma pena que não tenha sido gravado para que toda a imprensa e todos que acompanharam o processo desde o início pudessem constatar a afirmação textual do general Braga Neto que afirma, que ele estava mentindo. É uma pena, o direito de defesa foi violado, a prerrogativa da defesa de atuar foi violada, mas o ato foi feito, foi reduzido em termo e agora vamos aguardar o andamento do procedimento. É uma pena que não tenha imagem, pessoal, por exemplo. gente, fala polêmica demais, gente. O que vocês acham do caso do Mauro Cid, né? O que vocês acham? Vocês acham o que sobre a fala do Mauro Cid? Que foram falas polêmicas. O Mauro Cid, desde o início, que está tendo esse inquérito que se abriu contra o Bolsonaro da tentativa de golpe, vem sendo, acho que, o ponto mais polêmico que a gente tem. E outra coisa, né? As suas falas, a questão, foi verdade, não foi? Mauro Cid mentiu, não mentiu? Isso é a maior polêmica, com toda certeza, dentro do Brasil. Vocês já devem conhecer o Jeff Schickini, que é um advogado extremamente famoso no Brasil. Eu sempre trago o vídeo para vocês aqui dele. Dessa vez ele falou assim, que, né, é uma brecha que pode beneficiar muito o Bolsonaro, mas muito mesmo, com o caso do Mauro Cid. Escutem só, gente. Escutem o que ele jogou, a bomba que ele jogou pra gente, que ninguém tinha percebido. Olha só isso aqui, pessoal. A vida do Mauro Cid não tá nada fácil. Caiu de novo sua casa. Meta diz que conta do Instagram foi criada com e-mail de Mauro Cid. Informação foi repassada pela plataforma ao STF. A Meta informou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que uma conta do Instagram investigada no caso Mauro Cid, Gabriela R702, foi criada com e-mail em nome do próprio tenente-coronel em 19 de janeiro de 2024. Esse é o ponto principal. Qual que é o ponto nevrálgico aqui? Gente, essa conta foi criada pelo Mauro Cid dia 19 de janeiro de 2024. A questão é, sua delação premiada foi homologada em setembro de 2023. Ou seja, Mauro Cid quebrou os termos do acordo firmado com a PGR e homologado pelo STF. Um dos termos do acordo era não acessar rede social. E ele, então, criou um Instagram por seu próprio e-mail. Isso é quebra do acordo. E o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico. Sendo um negócio jurídico, ele pode ser revogado, ele pode ser rescindido se quebrados seus termos. É isso que diz o Código Civil. Sim, aplica-se aqui o Código Civil por analogia, porque o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico. Diz o artigo 472 do Código Civil. O distrato, que é uma revogação de contrato, faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Ou seja, o acordo do Mauro Cid tem que ser revogado. No mínimo, esse acordo que para mim deveria ser anulado, porque tem vários vícios de nulidade, no mínimo, agora, com essa nova informação da Meta, tem que ser rescindido, revogado, porque Mauro Cid quebrou um dos termos desse acordo. Isso é motivo para perder os benefícios do acordo. A vida do Mauro Cid não está nada fácil. Eu sou Jeffrey Schickini, eu sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pessoal, que caso polêmico. Ou seja, como o Schickini falou aqui, seria mais ou menos o seguinte: todos os acordos da delação premiada do Mauro Cid seriam, assim, nulos. Todos os acordos que ele fez. Na verdade, assim, tantas coisas ligadas ao Mauro Cid que deveriam ser consideradas nulas, né? Se a gente for parar pra pensar, em comparação ao que a gente já tem de matéria até hoje. Mas essa aqui, com toda certeza, é uma das maiores polêmicas que a gente tem hoje. Que claramente vai ser, assim, uma carta na manga que o Bolsonaro vai usar futuramente. Mas aí eu quero saber de você. Põe nos comentários. O que você acha? Vocês acham que o Bolsonaro vai usar essa carta na manga que tá do lado dele ou não? Põe aí nos comentários e a gente volta com mais vídeos daqui a pouco, pessoal. Beleza? Um beijo e até lá!